Pronto, galera, nós hoje vamos ver na íntegra, o depoimento do nosso amigo Zé Mauro. Rapaz, se todo mundo, olha, soubesse agradecer que nesse cara a Deus, dessa forma aí, ó, terminou a casa, vai cair pra dentro, bonitinho, ó, a festa que já tá rolando aí. Veja o depoimento do irmão Zé Mauro agradecendo no culto de ação de graça. Culto de ação de graça é nada mais momento que ele agradece a Deus pela conquista, pelo sonho realizado pela família. Fica com o irmão Zé Mauro, ele vai te contar bonitinho como ocorreu tudo. Algo que o Senhor nos deu, algo que a gente sonhou há algum tempo, e eu cheguei a pensar que eu não conseguiria. Mas nós servimos um Deus que Ele mostra pra gente o contrário. E isso aconteceu não por minha causa, nem por mérito da minha esposa, nada, nem das minhas filhas, mas porque Deus, Ele é fiel, Ele é bom todo o tempo. Ele nos fez uma promessa há algum tempo, e eu olhava para um lado, olhava para outro, e eu não via recurso, e eu dizia assim: Senhor, não vai ser possível. Mas como eu falei agora há pouco, isso foi possível. Chegou o momento da gente estar com os irmãos, nos alegrar, porque nós ganhamos essa joia do Senhor. Se olhar para as nossas condições, é de dizer assim: não chega, mas chegou, Deus nos deu. E eu quero aproveitar esse momento para agradecer o meu cunhado, que foi o principal construtor, foi o responsável por isso aqui, Orlando, a turma dele que participou da elétrica, os pedreiros que o meu cunhado contratou, que trabalhou nessa casa aqui, os serventes, eu não sei se estão aqui, mas foram convidados. Eu deixo aqui a minha gratidão. Também aproveito para pedir desculpa, porque às vezes a gente pegava no pé, puxava daqui, puxava daí, ó, isso aqui não tá bom. A Suzane, que está por aqui, que foi quem fez o interior, o design interior. A outra arquiteta que fez o projeto não pôde vir, mas também fica aqui o meu agradecimento. E a minha gratidão é eterna a Deus, porque Ele nos proporcionou essa bênção. E eu estou muito alegre, muito feliz com tudo isso que o Senhor tem feito nas nossas vidas. É algo inexplicável. Vou falar uma frase que o meu sogro falava. É algo maior do que eu mereço. O que aconteceu na nossa vida é inexplicável. Eu recebi de Deus algo mais do que aquilo que eu mereço. Não é inexplicável, eu não tenho palavras. E os irmãos que a gente convidou, que aqui estão, meu desejo era que todos estivessem aqui para a gente comemorar esse momento feliz das nossas vidas. Mas como vê, o espaço é pequeno, não dá para acomodar todo. Começou a chover, eu disse: Senhor, tem misericórdia, o que é que eu vou fazer? Eu na rua com o pastor Farias tentando organizar algumas coisas, mas graças a Deus o Senhor providenciou tudo e está dando tudo certo. Então agradeço a Deus e a todos vocês que estão aqui. Meu muito obrigado a todos, e que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e continue abençoando as nossas vidas. E se Deus te fez uma promessa, não duvide, porque aqui está a prova daquilo que Ele promete, Ele cumpre. Ele não falha. Se Ele prometeu, creia tão somente, porque vai chegar o dia de você comemorar também. Minha oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Jesus é bom. Sabe, irmão, acabar sem eu. Pai, volta aqui. A gente chegou aqui, meu pai veio em 96, a outra parte veio em 97 e o restante veio em 98. Então, a gente chegou aqui e só tinha mato, uva, passava 15 dias que a gente nem via o sol. Então, a gente era adolescente, alguns crianças, então a gente chorava muito e dizia: meu pai tá ficando doido, o que a gente veio fazer aqui? E ao longo do tempo, a gente foi se encontrando, foi amadurecendo, casamos e nunca, nem nos meus sonhos, eu imaginei que o Senhor prepararia o meu esposo aqui nesse lugar. E
quando a gente começou a ter um relacionamento, ele queria, eu meio que estava fora aqui, eu falei, oxe, eu não tenho nada, muito menos ele. Vai 2 perrapados fazer o quê? Eu que não quero. E aí, quando foi uma noite, eu peguei e sonhei, eu sentado numa praia, conversando com ele. E aí eu levantei e fui orar. E disse, Senhor, se é Ele que o Senhor preparou para mim, então me dá um sinal. E quando foi no outro dia, eu estava numa farmácia, que era o meu trabalho, chegou um motoboy com um buquê de flor bem grande, com uma casinha, com 2 pombinhos e fazendo as perguntas, eu agoniada, fechando caixa para sair para almoçar. Aí até que eu nem olhava para a cara dele. E aí ele disse, é aqui que Dilma trabalha. E eu olhei direto o que ele tinha na mão. Eu falei, oxi, eu não estou me encontrando com ninguém que mandou isso para mim. E aí quando eu recebi, tinha um cartão. Eu falei, pelo menos alguém vai identificar quem está aqui. E aí quando eu abri o cartão, não tinha ninguém falando que estava mandando para mim. Só que quando eu abri o cartão, tinha um monte de coraçãozinhos com umas imagens, com um casal sentado numa praia de costas. E eu disse, misericórdia, o sinal já chegou tão ligeiro. E aí, quando no outro dia eu fui no culto e ele terminou, ele correu, foi embora. Eu disse, oxi, então não é ele não, mas é quem será? E aí eu não aguentei, na época ele trabalhava no táxi com meu pai. E aí eu peguei o telefone, liguei pra ele. E perguntei se ele tinha mandado alguma coisa pra mim. Ele, o que foi? Eu falei, se você mandou, você sabe. E aí ele, e aí, gostou? E eu falei, gostei. E aí a gente começou a sair, começou a ter lá um relacionamento. E aí nós já estávamos mais de 20 anos, já estávamos adultos. Então, passou 3 meses, o negócio começou, eu falei, acho que não vai dar certo. E ele teve paciência. E até hoje, como tem paciência comigo, porque quem me conhece, eu sou meio brabinha. E ele meio que sabe tomar a fera. Porque quando tem a bênção do Senhor, muitos podem olhar e dizer, não vai dar certo. Mas se tem propósito, se Deus uniu 2 vidas para um propósito, pode passar o que for. Eles estão firmados na rocha e não há vento que derrube. Então, muitos criticavam que eu estava casando com um pobre, que eu estava casando com um simples funcionário do meu pai. Eu lembro que quando a gente foi noivar, na época a minha patroa virou as costas para mim, quando eu mostrei a aliança, que eu tinha que casar era com um engenheiro, que era isso, com aquilo. E assim, foram muitas coisas que falava, porque por mais que meu pai tivesse uma casa, meu pai tivesse bens, mas era dele, não era meu. Eu tinha que construir o que era meu. E ao longo do tempo, quando faltava, a gente estava naquela época, a gente tinha que dar o nome no cartório, esperar sair o nome para depois casar. E aí, quando estava tudo ok, a empresa que ele trabalhava faliu, dispensou todo mundo. E ele disse, amor, e agora? Eu falei, vamos casar, já está o nome tudo certo, não vamos voltar mais atrás. E na época eu trabalhava numa empresa, era nessa farmácia, e eu ganhava razoavelmente bem. E aí decidimos, vamos casar. E aí, faltando 2 meses para o casamento, ele conseguiu, através de um amigo, entrar na AgroSul, na época de poucos reais, 300 e uma cesta básica. E aí ele era serviços gerais. E tinha pessoas que riam da cara dele, chamava de Zé, então, enfim, a história vai. E Deus honrou. Em pouco tempo ele foi mudando de cargo. Aquilo que eu ganhava mais, ele ganhava menos. Inverteu, ele começou a ganhar mais. E eu saí daquele emprego e fui para outro que ganhava 3 vezes menos. Então, assim, Deus foi honrando, colocando ele em lugares altos, proporcionando uma vida financeira melhor. Mas o momento que Deus deu a oportunidade de a provisão vir por mim, eu tinha prazer de vestir ele do bom e do melhor. Eu tinha prazer em colocar aquilo na casa com prazer, com alegria. E o momento que isso inverteu, ele não foi diferente. Tinha coisas que eu ia numa loja, eu tinha vontade. E parece que o Espírito Santo dizia assim, ó, ela quer isso.
E quando eu menos esperava, ele chegava com aquilo que eu tinha ido numa loja e tinha visto e não tinha falado para ninguém. E ele chegava. E a gente passou 5 anos para ter filhos, que eu ficava com medo de ser mãe. E botava desculpa que eu precisava ter isso, ter aquilo. E o pai sempre dizia, as condições vêm quando os filhos vêm. E isso foi verdade. A gente só conseguiu construir algo quando as meninas começaram a vir. Que a gente conseguiu construir um edícula só. A gente fez projeto, pagamos tudo certinho. Mas não era o momento de Deus, não era o momento certo de construir a casa como a gente queria naquela época. Deus queria meio que a gente passeasse um pouco, fosse aprender no deserto um pouco, fosse tratar o nosso caráter, tratar a nossa intimidade com Ele, saber dar valor nos mínimos detalhes, eu passar por lugares e conhecer pessoas que tinha tudo. Eu nunca vou me esquecer disso. Uma amiga em Posse, era uma empresária, e um dia eu fui no jantar na casa dela, eu já tinha voltado para cá e fui dormir com ela, e era um jantar de casamento. E ela serviu jantar para todos aqueles convidados íntimos dela. E ela serviu tudo nas melhores taças que ela tinha, nos pratos, tudo. E aí, quando terminou, eu vi que ela juntou tudo. Eu falei, ela deve estar juntando tudo e amanhã ela vai chamar a funcionária e vai limpar tudo. E quando eu acordei no outro dia, estava tudo limpo. Eu disse, Ângela, quem chegou tão cedo para lavar? Ela disse, uai, eu. Eu falei, uai, por que você fez isso? Ela... Eu amo, porque o dia que eu não tinha, eu sonhava ter. E o dia que eu tive, eu tenho que saber dar valor e pegar todos os detalhes e eu saber o gosto de tudo que Deus me deu. Então aquilo para mim foi uma lição tão grande e Deus fez eu aprender. Mesmo antes de chegar aqui, eu tive pessoas em casa para me ajudar, mas eu tinha prazer de cuidar das roupas da nossa família, o almoço, de cuidar, de fazer o melhor, mesmo na correria, mas todos os dias a mesa estava ali posta para todos comerem. Então eu fui aprendendo a dar valor nos mínimos detalhes. E hoje Deus nos proporcionou isso. E cada cantinho que a gente foi organizando e tudo, eu dando glória a Deus, dando graças a Deus. E fazendo com muito prazer, porque nós alcançamos o chegar até aqui. O pé rapado que muitos falaram, Deus honrou. E foi a provisão vindo através dele. E eu quero agradecer, como ele já agradeceu a todos aqui, o nosso irmão que se empenhou em estar na frente com toda a sua equipe. A Darielle que fez. E eu dizia assim, Senhor, o Senhor nos prometeu uma casa e eu não sei como é ela. E todos vocês, com todo carinho, com todo amor. Nossa. Vai, Grande. Mara, não vai não? Ô, Maria. Vamos para a melhor parte. Eu tenho um depoimento da casa. Agora vamos.